O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Neste vídeo nós estaremos vendo qualidades da prece, eficiência da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar, a felicidade que a prece oferece. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mateus 6, 5-8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos. Marcos 11, 25 e 26. Ele também disse esta parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9-14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Veja nesta obra capítulo 10, 7 e 8. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Marcos 11, 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará
conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa, e neste caso só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando aos que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo o pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança. Ele lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos, e o céu vos ajudará, mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Veja nesta obra capítulo 25, 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai no chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia eu tive. Que sorte de tomar o atalho da direita e não o da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esse atalho e encontrará o que necessita? Porque não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo, o teria convencido da intervenção da providência.
Foi antes de mais nada para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: "Sou o enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo o perigo", Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou.
Dessa forma, pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos, excessos. Veja nesta obra capítulo 5, 4. Constataremos que, onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, que, se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequências dos excessos e nem as alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pode evitar males, e que toda prece seja inútil para se livrar deles. Já não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem de sua própria conduta? É neste caso que a ação da prece facilmente se compreende, já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que infrinjamos essas leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Agem assim de maneira oculta, sem que se deem a perceber, para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor, e é neste caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria de um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é a isso somente que se limitam os efeitos da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido,
Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com o fervor e a confiança que só são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim porque, instintivamente, pedimos preces em nosso favor àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes, naquele momento, uma força excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda ou quando ela possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica, não deve por isso deixar de orar em favor de outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é a do orgulho, que só tem fé em seu poder, em seus méritos e que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo, porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar, se cada um atuar isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos, filhos de Deus. E sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Veja capítulo 28, 4 e 5. Preces que se entendam. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem dentre aqueles que só entendem sua própria língua responderá Amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 14, 11, 14, 16 e 17. O valor da prece falada
está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites, quando disseram uma prece um certo número de vezes predeterminado e nesta ou naquela ordem. Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo a acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que à essência da prece. Veja nesta obra, capítulo 28, 2. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas, porque, ao ver que são lembrados, sentem-se mais reconfortados e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode aliviar e abreviar-lhes os sofrimentos. Consulte o céu e o inferno, segunda parte. Exemplos. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, conforme creem, há para a alma duas alternativas apenas: ser salva ou condenada às penalidades eternas, resultando em ambos os casos na inutilidade da prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis, e que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a isso. Perguntamos se, nesta hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não são para eles um sinal de piedade que pode suavizar seus sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhuma consolação? Lembrai-vos de que entre os condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e só porque alguns pensam que ele não poderá ser perdoado, acaso lhe recusaríeis um copo d'água para matar a sede? Um remédio para curar suas feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor e de consolação? Negando-lhe tudo isso, não seríeis cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida à de um Deus que coloca em primeiro lugar os deveres de amor ao próximo. Negar a eternidade dos sofrimentos não quer dizer que não existam penalidades temporárias, porque Deus, na sua justiça, não confunde o bem com o mal. Portanto, negar neste caso a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se baseiam numa razão mais enganadora: a imutabilidade dos decretos divinos.
Deus, dizem eles, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas, porque nesse caso nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não tem nada que pedir a Deus, senão somente submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa compreensão da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei hoje nos está sendo revelada pelos Espíritos do Senhor, agora que o homem está maduro para compreender o que na fé está de conformidade ou contrário aos propósitos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta dos sofrimentos, não se levam em conta a favor do culpado nem seus remorsos, nem seu arrependimento. Todo desejo que tenha de melhorar-se será inútil. Está condenado a permanecer no mal para sempre. Se é condenado por um tempo determinado, o sofrimento acabará quando o tempo se tiver cumprido. Mas quem garantirá que ele terá mudado para melhorar seus sentimentos? Quem poderá afirmar que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao ser liberto da prisão, não será ele tão mau quanto o era antes? No caso daquele que se arrependeu, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem, e no outro, daquele que continuou mal, seria premiar um culpado. A lei de Deus é mais previdente e sábia, sempre justa, igual para todos e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração ao sofrimento, qualquer que ele seja, e pode se resumir assim: o homem sempre sofre a consequência de suas faltas, e não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A punição dura tanto quanto a sua permanência no mal. Será perpétua se a permanência do mal também o for, ou de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá a esperança. Mas o simples arrependimento do mal não é suficiente. É preciso a reparação da falta. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, pela ação da sua livre vontade, fazer o bem, reparando o mal que cometeu. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da vontade que tenha de fazer o bem. Esta é a lei imutável em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para isso. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e o encorajarmos, se por nossos conselhos conseguir as luzes de que necessita, ao invés de solicitar a Deus a abolição de sua lei, tornamo-nos os instrumentos de outra lei também sua, a de amor e de caridade, da qual nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Consulte o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. V. Monod, Bordeaux, 1862.
O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpris, e que como todo dever vos pesa? A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, quando o espírito retomou o domínio do corpo após o sono. Deve elevar-se em agradecimento aos pés da majestade divina com humildade, do fundo da alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, ir até junto de vossos amigos, vossos guias, para renovar ao contato com eles vossas forças e confiança. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para lhe confessar a vossa fraqueza e suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Tabor, e chegar ao Senhor branca e radiosa de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Não deveis dizer como acontece com muitos entre vós: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não. Poucas vezes o fazeis. Contudo, estais sempre pedindo o sucesso em vossos empreendimentos na terra, e frequentemente dizeis: Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se analisasseis honestamente o fundo de vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi antes de todas as coisas vossa melhoria, e vereis que imensidão de graça e de consolações se derramarão sobre vós. Veja nesta obra, capítulo 5, 4. Deveis orar sempre sem que para isso seja preciso vos recolherdes ao vosso oratório ou vos exibirdes de joelhos nas praças públicas. Durante a jornada diária de trabalho, a prece deve constar como parte do cumprimento dos vossos deveres, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir os vossos irmãos em qualquer necessidade, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega, um acidente é evitado, até mesmo quando uma contrariedade vos atinge somente de leve? Portanto, deveis sempre agradecer em pensamento. Sede abençoado, meu Pai. Não é um ato de arrependimento humilhar-vos diante do Juiz Supremo quando sentirdes que falhastes, ainda que por um breve pensamento, e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força para não mais falhar e a coragem de reparar o meu erro. Deveis proceder desta maneira, independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita a todos os instantes,
sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos, e se assim fizerdes, ela os santificará. Acreditai que apenas um destes pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada, as quais a hora convencionada vos lembra automaticamente que chegou o momento da prece. A felicidade que a prece oferece. Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelas sendas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando ao orar se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como o Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, embora carregando a cruz infame. O Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 27.